A mitologia dos predadores vai muito além do que é mostrado no cinema. Contém os deuses, predadores, sua história de origem, hierarquia de predadores e muito mais. Vem comigo que eu vou te contar a mitologia completa dos predadores. Fala, Geeks! A história dos predadores. Muito antes de existirem os Yotza, existia uma espécie conhecida como Rish-Kuten, ou simplesmente Rish. Eles habitavam o planeta Yaldja Prime, um mundo hostil de florestas densas, desertos tóxicos e criaturas colossais. Fisicamente, os Rishis lembravam Yaldja modernos, com mandíbulas, pele grossa e força acima da média, mas eram mais baixos, menos inteligentes e viviam de forma primitiva. Sua sociedade era tribal e brutal, guiada pela força e pela sobrevivência. Mas tudo mudaria quando uma raça alienígena muito mais avançada decidiu invadir seu planeta. Os invasores eram os Amenji, uma espécie insetoide, cruel e tecnologicamente superior. Eles dominaram Yaldja Prime com facilidade e transformaram o Rishi em escravos, forçados a trabalhar, lutar e até servir de alimento para seus senhores. Os Amenji viam os Rishi como simples animais. Usavam-nos em arenas, em experimentos genéticos e até em caçadas, como parte de seus jogos sádicos. Por séculos, os Rishi viveram sob essa tirania, mas entre eles um nome começou a se destacar. Um guerreiro que mudaria tudo. Seu nome era Kaiu, um Rishi diferente de todos os outros. Ele era maior, mais inteligente e mais feroz do que qualquer membro de sua espécie. Enquanto os Amenji se tornavam preguiçosos e complacentes com seu próprio poder, Kaiu começou a reunir os Rishi em segredo. Então, em um levante brutal e sangrento, a revolta começou. Os escravos atacaram seus mestres com as próprias armas roubadas. Foi uma guerra curta, mas selvagem. Quando terminou, o planeta inteiro estava coberto de ruínas e os Amenji haviam sido aniquilados. Os poucos que sobreviveram foram escravizados pelos próprios Rishi. Uma virada histórica e simbólica. Kaiu se tornou uma lenda, um libertador e o primeiro líder de uma nova era dos caçadores. Com os Amenji derrotados, os Rishi herdaram toda a sua tecnologia. Eles começaram a aprimorar o que aprenderam, mesclando ciência avançada com sua natureza selvagem. Armaduras, armas de energia, naves e sistemas de camuflagem. Tudo isso nasceu da união entre o instinto tribal dos Rishi e o conhecimento roubado dos Amenji. Mas a herança mais marcante foi a cultura da caça. Inspirados nos jogos mortais de seus antigos mestres, os Rishis transformaram a caça em um ritual sagrado. Caçar deixou de ser apenas sobrevivência. Passou a ser honra, tradição e propósito. Com o tempo, os Rishi evoluíram física e mentalmente. Sua sociedade se reorganizou em clãs, guiados por códigos de honra, rituais e competições mortais. E assim, lentamente, os Rishis deixaram de existir. Nasceram os Yaldja, os predadores. Os deuses dos predadores. Na novelização de Aliens vs Predador 2 é mencionado o Guerreiro Negro, uma figura lendária que teria sido o primeiro Yaldja a enfrentar as criaturas conhecidas como Xenomorphos. A lenda diz que o Guerreiro Negro liderou um pequeno grupo de caçadores em um combate épico contra uma infestação de aliens. Um confronto que definiu para sempre a relação entre as duas espécies. Mesmo cercado e ferido, ele continuou lutando, matando dezenas de inimigos antes de ser finalmente derrotado. Mas seu sacrifício não foi em vão. Ele provou que um Yaldja podia vencer a criatura mais mortal do universo. Após sua morte, os clãs ergueram monumentos em sua honra, e o sangue dos Xenomorphos se tornou símbolo de iniciação e coragem. Por isso, muitos acreditam que o ritual de marcar o corpo com sangue ácido nasceu dessa história. O Guerreiro Negro é, portanto,
o deus da coragem e da glória na caçada. Na novelização Alien vs Predador, outra entidade é citada, o Odin extraterrestre. Seu nome vem de comparações feitas pelos humanos que estudaram as ruínas de Jotun, pois ele lembrava em muitos aspectos o deus nórdico da guerra e da sabedoria. O Odin dos Predadores é descrito como uma figura celestial de imenso poder e conhecimento, que observa as caçadas do alto e decide quais guerreiros são dignos de ascender entre os anciões. Ele seria o guardião das tradições, o mantenedor do código de honra, e aquele que separa os caçadores verdadeiros dos renegados sangue ruim. Essa lenda que, quando o Odin morre com honra, Odin o chama para caçar nas estrelas eternas, um paraíso reservado apenas aos que nunca fugiram da luta. Assim, o Odin extraterrestre representa a sabedoria, a justiça e o destino do caçador. Enquanto alguns deuses representam honra e ordem, Caiu é o oposto, a personificação da fúria, do caos e da destruição sem propósito. Caiu aparece em lendas obscuras, mencionadas em textos antigos e interpretações de fãs baseadas em artefatos vistos em templos e altos. Disse que ele foi um caçador que traiu seus irmãos, matando membros do próprio clã apenas para provar que ele era o mais forte. Por isso, os anciões o baniram para a escuridão, condenando-o a vagar pelos mundos mortos, caçando apenas sombras. Caiu é o patrono do sangue ruim, os predadores renegados que quebram o código. Alguns dizem que ele ainda fala com eles através de visões ou pesadelos, prometendo poder em troca de desonra. Na simbologia Wadza, Caiu representa o caçador corrompido, aquele que perdeu a honra e se tornou a própria presa. O último e mais misterioso entre todos é o Senhor Predador, conhecido apenas através de uma estátua monumental mostrada no jogo Aliens vs Predador de 2010. Essa figura imponente segura uma lâmina cerimonial e se senta em um trono coberto de inscrições. Para muitos fãs e estudiosos, ele representa o rei Yautja em sua forma divina, o criador das leis e o guardião da linhagem dos caçadores. O Senhor Predador é o símbolo máximo de autoridade entre os Yautja. Sua estátua aparece em locais sagrados e acredita-se que os guerreiros prestem juramento diante dela antes de partirem para a primeira caçada. Seu olhar frio e postura solene são lembranças de que a glória só pertence aos dignos e que qualquer violação do código é uma ofensa direta ao próprio Deus. O Senhor Predador representa a lei, a hierarquia e a eternidade do Krã. O que são os predadores? Os Yautja, que se pronuncia Yautja, são conhecidos como predadores ou caçadores. Yautja são uma das espécies mais misteriosas e letais do universo. Vindos de um planeta distante e hostil, que eles vivem em uma sociedade construída sobre dois pilares, caça e honra. Para eles, o valor de um guerreiro não é medido por poder ou riqueza, mas sim pelas presas que ele abate. E quanto mais perigosa a caça, maior a glória conquistada. Esses seres são humanoides em aparência, mas com uma fisiologia muito mais avançada. Respiram uma atmosfera semelhante à da Terra, o que lhes permite caçar aqui com facilidade. Mas o que realmente os diferencia é o nível tecnológico absurdo que dominam. Eles viajam entre as estrelas, atravessam galáxias e, ainda assim, preferem caçar com lâminas, lanças e armadilhas. É um contraste brutal entre o primitivo e o futurista. Suas armas icônicas, como o canhão de plasma montado no ombro e o dispositivo de camuflagem ativa, tornam o Yautja quase impossível de ser detectado. Eles observam, estudam e só atacam quando a presa demonstra ser digna do confronto. Para eles, a caça não é um ato de crueldade, é um ritual sagrado. Depois da vitória, o predador realiza um dos gestos
mais marcantes de sua cultura: a mutilação ritual da presa e a coleta de troféus, geralmente o crânio e a coluna vertebral da vítima. Esses troféus não são apenas lembranças, são símbolos de conquista e status entre os clãs Yautja. Mas não pense que os humanos são os únicos alvos. Os Yautja há séculos exploram o universo. Em suas caçadas encontraram algo ainda mais perigoso. Uma criatura que eles chamam de Cainde Ameda, ou carne dura. Nós a conhecemos como xenomorfo XX121. Entre predadores e xenomorfos existe uma rivalidade ancestral. Para os Yautja, os aliens representam o desafio supremo. Uma presa perfeita, feroz e quase impossível de dominar. Em algumas tradições, jovens predadores precisam caçar um xenomorfo para provar que são dignos de se tornarem guerreiros adultos. É o teste de fogo de uma civilização forjada na brutalidade e no respeito pela caça. E sim, eles já tiveram na Terra, muito antes da história registrada. Alguns registros sugerem que os Yautja foram vistos por civilizações antigas, como os maias e egípcios, sendo reverenciados como deuses por causa de sua força e tecnologia. Em troca, eles ensinaram os humanos a construir templos e arenas, locais onde as caçadas sagradas aconteciam. De onde vêm os predadores? Pouco se sabe oficialmente sobre Yautja Prime, mas o que conseguimos descobrir pinta o retrato de um planeta brutal. A atmosfera é pobre em oxigênio e rica em nitrogênio, o que torna o ambiente praticamente tóxico para os humanos. Isso também explica por que os predadores precisam usar seus dispositivos respiratórios quando vêm à Terra. Eles simplesmente não conseguem sobreviver aqui por muito tempo sem eles. O terreno de Yautja Prime é um contraste de extremos. Vastas regiões áridas e escaldantes, intercaladas com selvas úmidas e sufocantes, repletas de criaturas mortais. É um ambiente perfeito para forjar guerreiros. E não à toa. A sobrevivência ali é um teste constante de força e habilidade. Apesar do seu avanço tecnológico, os Yautja mantém uma sociedade altamente tradicional e hierárquica. Cada indivíduo é classificado pelo seu prestígio como caçador. Jovens guerreiros precisam provar seu valor em caçadas ritualísticas, onde enfrentam presas perigosas e às vezes até outros Yautja. A honra é tudo. Eles seguem um código de conduta que dita quando e quem pode ser caçado. Apenas presas consideradas dignas, ou seja, fortes, inteligentes e capazes de lutar. São alvos aceitáveis. É por isso que os humanos, especialmente soldados e combatentes, costumam chamar a atenção desses caçadores interplanetários. Mas os predadores que conhecemos são apenas uma das muitas variações dessa espécie incrível. Entre os predadores sapiens existem diferentes subespécies. Escude Yautja, os caçadores mais ágeis, conhecidos por suas missões de reconhecimento. Yautja translúcido, uma variante com pele que imita a camuflagem óptica natural. Feral Yautja, mais selvagens e menos tecnológicos, como visto em Predador a Caçada. Super predadores, ou Berserker Yautja, uma linhagem geneticamente aprimorada, mais alta, forte e agressiva, que domina outros clãs. Essas variações mostram que a evolução em Yautja Prime nunca parou. Cada subespécie desenvolveu adaptações específicas para sobreviver em diferentes regiões do planeta, ou para dominar suas caçadas fora dele. Mas os Yautja não estão sozinhos nesse mundo. Yautja Prime é o lar de criaturas tão letais quanto seus habitantes, e muitas delas são usadas em treinamentos de caça. Entre as mais conhecidas estão Hellhounds, cães do inferno, usados como animais de rastreamento, com presas afiadas e faro aprimorado. Predator Hounds, versões mais domesticadas vistas em Predador de 2010. Vidashes, grandes feras reptilianas que servem como montaria. Kadza Rigis,
criaturas aladas semelhantes a pterossauros, predator horses, usados para transportar e combate, brood porcos, animais agressivos criados em arenas para testar jovens caçadores, quipiças, seres predadores menores, que atacam em grupos e servem de presa para o aprendizado dos novatos. Hierarquia dos predadores. No ponto mais baixo da hierarquia estão os sem sangue. Eles são os aprendizes, os jovens guerreiros que ainda não provaram seu valor. Fisicamente já são adultos, fortes, rápidos e prontos para a batalha. Mas falta a eles o mais importante, uma caçada bem-sucedida. Exaldiza vivem em constante treinamento e esperando o momento de enfrentar sua primeira presa real. E sim, existem caçadoras Yaldia. Elas são raras, mas tão mortais quanto qualquer macho. Em uma sociedade que valoriza o mérito acima do gênero, uma fêmea que domina a arte da caça pode conquistar respeito e comando. Quando um sem sangue está pronto, ele se torna um sangue jovem. Esses são os caçadores iniciantes, que buscam provar sua coragem em missões de alto risco. Para alcançar o status de adulto, o sangue jovem precisa enfrentar e matar uma criatura mortal, geralmente um xenomorfo. Após a vitória, ele marca seu corpo com o sangue ácido da criatura, um ritual simbólico que representa a passagem para a idade adulta. Nem todos os clãs exigem essa prova. Alguns consideram o treinamento suficiente. Mas entre os mais tradicionais, só há um caminho para ser reconhecido: enfrentar a morte e vencer. Quando o Adja se torna sangue, ele já é reconhecido como um verdadeiro caçador. É aqui que muitos ganham respeito, status e, em alguns casos, até a atenção das fêmeas para fins de reprodução. Os sangue mais experientes podem se tornar ajudantes, uma espécie de tenente ou segundo em comando sob a liderança de um predador mais veterano. Eles participam de missões conjuntas, caçadas em grupo e até treinam novos guerreiros. Mas o verdadeiro desafio ainda está por vir. Os membros da elite Wadja são lendas vivas. Esses guerreiros enfrentam não um, mas vários xenomorfos ao mesmo tempo. Inclusive as castas mais poderosas, como os pretorianos, predarins e até rainhas inteiras. Eles são os heróis das maiores batalhas, caçadores que assumem as missões mais complexas e perigosas. Alguns são designados para essas tarefas, como um lendário Dark. Outros, como Wolf, partem voluntariamente, atraídos pelo desafio. Existe até um clã formado apenas por esses guerreiros supremos, o clã da elite, onde apenas os melhores entre os melhores são aceitos. Entre os elites, alguns assumem uma responsabilidade maior. Eles se tornam líderes, encarregados de guiar os novos sem sangue e moldar a próxima geração. São guerreiros sábios e disciplinados, que combinam força e estratégia com liderança. Um líder não apenas comanda, ele ensina, inspira e garante que o código Yaldia nunca seja esquecido. Os anciões são os mais velhos e respeitados da espécie. Muitos são líderes de clã, responsáveis por manter a ordem entre os seus e decidir os rumos de sua civilização. Eles são os guardiões das tradições e das leis Yaldia. 2 anciões já foram vistos em ação, ambos demonstrando respeito até mesmo por outras espécies, presenteando humanos e aliados com troféus em sinal de honra mútua. Mas entre os anciões há aqueles ainda mais antigos e poderosos. Os grandes anciões são quase figuras mitológicas. Foram eles que criaram as leis que regem toda a sociedade Yaldia. Para garantir que sejam cumpridas, eles contam com os executores, guerreiros encarregados de eliminar os sangue ruim, predadores renegados que traíram o código de honra. Esses juízes são implacáveis, e quando a própria espécie está em perigo, eles mesmos entram na batalha. Um exemplo lendário é o portador
nuclear ancião, que sacrificou a própria vida detonando Morgiva para destruir uma colmeia inteira de xenomorfos e a temida rainha Predarin. Um ato de honra e de total destruição. Enquanto os líderes governam fora de seu planeta natal, as matriarcas com o mandular dos Yaldaza e Yaldaza Prime. Elas supervisionam a vida civil, a criação dos jovens e as decisões políticas que garantem a continuidade da espécie. A matriarca é a contraparte feminina de um líder de clã, e seu poder é imenso. Ela quem decide quando uma geração está pronta para partir, e quem deve permanecer para proteger o futuro do planeta. No topo da hierarquia está o rei Yautja, uma figura quase mítica, mencionada em poucas histórias e envolta em mistério. Acredita-se que o rei seja o grande ancião, imortal e divino, aquele que unifica todos os clãs sob uma única lei. Diz a lenda que ele se senta em um trono feito de crânios e troféus xenomorfos, símbolos das maiores vitórias da espécie. Seu poder é absoluto, sua vontade inquestionável, e sua existência é o segredo mais guardado de toda a civilização Yautja. Porque os predadores caçam humanos e outras espécies. Os Yaldaza são uma espécie antiga, poderosa e tecnologicamente avançada, mas diferente de outras civilizações que buscaram dominar pela conquista, eles evoluíram através da caça e do combate. Para o predador, a glória não está em viver muito, e sim caçar o inimigo mais perigoso possível. É um teste de força, inteligência e coragem. E esse código de honra é o que mantém a espécie viva e unida há milênios. Entre eles, a caçada não é apenas um esporte, mas um rito de passagem. Jovens Yaldaza só são considerados dignos depois de derrotar uma presa digna. E é aí que entram os humanos e os xenomorfos. Desde os tempos antigos, os predadores vêm à Terra. As antigas civilizações maias, astecas e egípcias os veneravam como deuses. Eles ensinaram os humanos a construir templos e pirâmides, que serviram de arenas para seus rituais de caça. Em Alien vs Predador, de 2004, descobrimos que essas construções eram usadas como campos de caça sacrificiais, onde humanos eram oferecidos como hospedeiros para os facehuggers. Quando os xenomorfos nasciam, começava a caçada. Jovens predadores, ainda sem sangue, precisavam derrotar essas criaturas para provar seu valor. Quem sobrevivesse ao confronto contra um xenomorfo recebia sua marca de caçador, um símbolo gravado na pele com o sangue ácido do inimigo. Os humanos, por outro lado, sempre foram vistos como presas astutas e imprevisíveis. Mesmo considerados fisicamente inferiores, os Yaldaza reconhecem nossa inteligência e capacidade de improviso. Caçar um humano é um desafio mental e estratégico. É por isso que, mesmo com toda sua tecnologia avançada, eles preferem igualar as condições, usando apenas armas letais, corpo a corpo, camuflagem e instinto. Nem todo predador caça por diversão. Eles seguem um código de conduta rigoroso. Não atacam inimigos desarmados, doentes ou grávidos, e vem como desonra matar alguém que não possa se defender. Esse código também explica por que, em vários filmes, vemos predadores poupando humanos que demonstram bravura ou respeito. Em Predador 2, por exemplo, Mark Hagan é poupado e até recebe uma relíquia Yaldaza, um gesto que reconhece sua coragem em combate. Para os predadores, honra e respeito são tão importantes quanto a vitória. Eles não são assassinos sem propósito, são guerreiros que seguem uma filosofia quase espiritual. Nos romances e quadrinhos, esse comportamento é ainda mais aprofundado. A autora S.D. Perry descreve que o Yaldaza possui um complexo de superioridade em relação a todas as outras espécies. Eles se veem como os verdadeiros predadores do universo, e qualquer outra forma de vida é apenas presa em potencial. Os xenomorfos, nesse sentido, são considerados a caça suprema, uma criatura perfeita,
sem medo, sem emoção e quase impossível de matar. Derrotar um xenomorfo é o ápice da glória e é por isso que tantas caçadas se envolvem essas duas espécies. Agora me conta, qual ponto da mitologia chamou mais a sua atenção? O que você gostaria de ver sendo explorado no cinema? Comente e se inscreva no canal. Aqui você vai entender cada universo da cultura pop em detalhes. Muito obrigado. Até o próximo vídeo de Predador. Fui!